Olá para você que está assistindo a esse vídeo pôster. Espero muito que você esteja bem. Meu nome é Cristiele, sou aluna de pós-graduação em Botânica da Universidade de Brasília. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos meus projetos, uma parte pelo menos, né, da minha dissertação, que fala sobre a morfologia do gênero Hymenoloma do Bryophyta na Antártica. Bom, a Antártica é o nosso único continente quase que completamente congelado. E esse continente tão vasto tem aí 14 milhões de quilômetros quadrados. É nele também que a gente tem a nossa maior reserva de água doce do planeta. E ele tem despertado muito interesse para a pesquisa, já que ele está descongelando em algumas partes, né? Propiciando aí o estabelecimento de algumas espécies. E quais espécies seriam? Principalmente espécies de plantas. Na Antártica, a flora ela é predominantemente composta por briófitas, são cerca de 116 espécies. E, além dessas briófitas, nós temos aí 3 espécies de angiospermas, presentes na Antártica também, que é a Descampis antártica, a Colobanthus quitensis e a Poano. E dentro dessa bioflora, dentro dessa composição de briófitas na Antártica, está o meu gênero de estudo, que é o gênero Hymenoloma. Esse gênero ele foi descrito pelo Ducem em 1905, e no mundo todo nós temos 8 espécies. Na Antártica nós temos apenas 3, Hymenoloma antártico, Hymenoloma grimiaceum e Hymenoloma crispum. E essas 3 espécies elas se diferem principalmente pelo esporófito, que é a parte diploide dessa planta. E para as briófitas produzirem esses esporófitos, elas precisam de água em estado líquido. E na Antártica isso é muito difícil, então é muito difícil a gente conseguir essas plantas férteis. E é por isso que se faz tão necessário a investigação de características no gametófito para a gente conseguir distinguir essas 3 espécies, sem precisar do esporófito. Então, diante disso, o meu objetivo é aumentar o conhecimento da morfologia do gametófito e esporófito das 3 espécies de Hymenoloma presentes na Antártica, a fim de encontrar características distinguíveis para cada espécie. Bom, então, como eu realizei a minha pesquisa, né, como eu investiguei essas características de Hymenoloma, eu utilizei plantas de várias ilhas antárticas. Essas plantas foram analisadas, identificadas, né, essa identificação era feita seguindo a literatura, nós utilizamos o livro do Okira no nosso laboratório. Essa identificação era feita a partir de lâminas com cortes transversais ou com filídeos inteiros, e era analisado tudo em microscópio óptico, onde a gente tinha uma câmera acoplada e eram retiradas fotos para a gente fazer esse registro e fazer posteriores comparações. Além disso, eu também analisei as plantas em microscópio eletrônico de varredura. Eu não vou ficar aqui falando sobre o protocolo, porque é uma explicação bastante extensa, então eu vou deixar aqui esse esqueminha para você pausar e analisar um pouco sobre como que foi esse protocolo. Mas, de modo geral, eu peguei 3 plantas, uma de cada espécie, da ilha de Livingston. Essas plantas estavam férteis para eu poder também analisar o esporófito. E aí eu utilizei esse protocolo de Duarte Silva e colaboradores de 2013 com algumas modificações, onde era feita, né, a desidratação, levei ponto crítico, montei stub e depois fiz a metalização e analisei no microscópio eletrônico de varredura. Então, partindo para os resultados, pelo corte dessas 3 espécies, eu já pude observar uma grande diferença na costa de cada uma. Hymenoloma grimiaceum apresentou uma costa mais forte, né, uma costa mais larga. Além disso, as suas células laminares, elas apresentam uma parede celular menos espessa do que Hymenoloma crispum e Hymenoloma antártico. Claro que isso ainda precisa ser melhor investigado, né, para essa característica ser válida para distinguir essas 3 espécies. Bom, e consultando a literatura, nós pudemos observar que os pelos axilares são forte aliado para distinguir essas 3 espécies, né? Aqui a gente tem, por exemplo, em Hymenoloma grimiaceum, um pelo axilar de 8 a 12 células,
onde 2 a 3 são células mais curtinhas e 6 a 10 são células mais longas, diferente do que acontece em Menoloma crispulo, onde nós temos aí de 8 a 10 células hialinas, né? E em Menoloma antártico a gente tem aí de 5 a 10 células, sendo que 2 a 3 são células mais escuras, e aqui a gente pode observar que apresentam uma certa granulação. Então, pode ser um forte aliado para distinguir essas 3 espécies pelo gametófito, só que precisa também de um pouco mais de investigação. Bom, agora falando um pouco sobre o protocolo que eu utilizei do microscópio eletrônico de varredura. De modo geral, ele mostrou ser bastante eficiente para as 3 espécies. Aconteceu que algumas cápsulas ou algumas células do gametófito, né, se colapsaram, mas foi a grande parte nós tivemos êxito com a execução desse protocolo. Bom, e começando aqui por Hymenoloma antártico, infelizmente não foi possível observar a papila, né, descrita por Okira no dente do peristômio dessa espécie. Os dentes do peristômio, as células se colapsaram, né, não deu pra gente observar algumas características já descritas para essa espécie. Nós conseguimos ver um esporo, né, nessa análise no microscópio eletrônico de varredura, onde aparentemente ele corrobora, né, com as descrições descritas no Okira. Então, é um esporo globoso e densamente papiloso. Bom, além disso, nós pudemos observar essa estriolação tanto na parte abaxial quanto na parte adaxial do filídeo. Essa estriolação, ela já vem sendo reportada na literatura, então vem corroborando com essas características já reportadas. Bom, Hymenoloma grimiáceo foi uma das espécies que mais se deu bem com o protocolo, né? A gente conseguiu imagens muito boas. Aqui o dente do peristômio mostrando essas papilas ou verrugas, né? Corroborando também com o que já vem sido falado, né, por Okira. Aqui é uma foto em microscópio óptico, mostrando também essas papilas. Bom, e essa estriolação observada aqui nesse estudo, né, já vem sendo reportada na literatura por vários autores, então ela pode ser um forte aliado, né, pode ser até uma sinapomorfia do grupo, então precisa ser melhor investigado. Bom, concluindo então, Hymenoloma grimiáceo aparentemente tem uma costa mais larga, né? Isso pode ser uma característica distinguível para essa espécie, mas que precisa também ser mais investigado. Os pelos axilares pode ser um ótimo aliado para a identificação das 3 espécies. O protocolo utilizado se mostrou bastante eficiente, né? Mas que precisa ainda de alguns ajustes, já que algumas células se colapsaram. Talvez começar a desidratação com o etanol em 30% seja melhor para essas espécies, principalmente a antártica. A maioria dos detalhes aqui vistos pelas eletromicrografias corroboram com o que já vem sido descrito na literatura. Bom, muito obrigada para você que assistiu a minha apresentação, você que assistiu essa parte, né, do meu trabalho que vem sendo desenvolvida. Quero muito agradecer a CAPES pela bolsa de mestrado que ela me deu. Agradecer também à UNB, porque é na UNB que eu estou executando, né, esse trabalho. Agradecer também ao Programa Antártico Brasileiro, onde propiciou que os pesquisadores fossem à Antártica coletar esses dados, coletar também essas plantas. Se não fosse isso, esse trabalho jamais teria sido realizado. Agradecer também ao Simbio pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui dentro desse evento. Muito obrigada a todos, tenham um ótimo Simbio.